dia, Italiazinho! Sejam muito bem-vindos ao Travel Fun. Eu sou a Paty e eu quero convidar vocês para velejar com a gente essa temporada na Grécia. Preparado para mais um dia muito legal da sua vida? Preparado, vamos com tudo! Alguém para tentar ajudar ele a entrar, porque se acabar a gasolina ali, ferrou, né? Hoje é dia 1 da nossa temporada Grécia. A gente tá super animado, vão ser mais ou menos 6 meses aqui no mar. 6h30 da manhã, já saímos faz 1 hora da Marina de Gargano. A gente tá velejando aqui com 16 nós de vento de popa. Ou melhor, de aleta aqui, o vento fica bem aqui. É uma maravilha quando é assim, porque ó, você não sente o vento. O barco ele vai muito bem. A gente tá andando a 5.5 nós, tá balançando um pouquinho, mas é uma ondulação lateral super confortável, legal. E essa travessia inicial para a Grécia funciona da seguinte forma: a gente está saindo aqui da Itália, a gente vai descer para uma cidade chamada Bari, nós vamos dormir em Bari, de Bari nós vamos para Brindisi, uma outra cidade mais ao sul da Itália, e ali a gente vai cruzar o Adriático. A gente segue para a Grécia, que vai ser o nosso primeiro porto na Grécia, chamado Corfu. Toda vez que a gente sai para velejar, a noite antes da saída, eu venho aqui nesse equipamento que chama Chart Plotter. E eu coloco e desenho todas as rotas que nós vamos fazer, ou melhor, a rota que nós vamos fazer no dia seguinte. Hoje, por exemplo, nós estamos saindo, como vocês sabem, de Manfredonia, a gente vai até Bari, são mais ou menos 40 milhas da onde a gente está, mas um total de 55 milhas. Então eu coloco sempre 2 rotas. A primeira rota é aqui, a rota que eu faço, uma rota que eu dou uma analisada e vejo se tem algum obstáculo no meio, eu tento otimizar e fazer a melhor rota possível. A segunda rota é uma rota que eu faço um download do software que chama Predict Wind. O que ele faz? Ele pensa no vento que está acontecendo naquele momento e ele desenha uma rota para você velejar o mais rápido possível. Então eu coloco as duas aqui e vejo qual que está funcionando melhor no momento. Pausa para escutar o tempo aqui no rádio. A tia do tempo falou que vai ter um ventinho, sim. Parece que o ventinho vai começar mais ou menos umas 3 da tarde. A gente tem uma burrasca. O que é burrasca? Acho que é um ventão, né? Eu achei que era uma burrata. Uma burrasca. Então acho que é um ventão que vai começar. Que você viu que horas que era? Começa acho que às 3 da tarde. E adivinha qual vento que vem? Não sei. Lá de cima da Croácia. Aê! Um ventinho fortinho. Tá todo laranja lá no wind. Mas nós vamos tentar chegar rapidinho na Marina e parar a Joy, né? Previsão de mais ou menos 25 nós a hora que nós chegarmos na Marina. Então talvez hoje vai ser com emoção para começar a temporada com tudo. Com força. Então o vento tá vindo de popa, dali traz muita maresia, fica tudo melado dentro da Joy. Então resolvi colocar essa fitinha aqui, porque a gente aprende com as nossas experiências, né? A última vez que eu fechei a porta, meti a fuça aqui no Agora tem uma tarja preta então, aí. Aqui, ó, aqui é pra eu visualizar. A Joyce tá velejando com um barco, um veleiro que chama Maneiro. Por que será Maneiro? Porque é um brasileiro. Ele estava com a gente ali na nossa marina, em Manfredonia. E nós saímos juntos, nós estamos indo todos lá para Bari. Não vai ter competição hoje com medalhinha, porque é o primeiro dia, então eu não tô muito assim, como que eu posso explicar? Muito competitiva, eu só quero chegar logo. Fala a verdade, o barco dos caras é 10 vezes mais rápido que o nosso, competitivo, não quer perder. É isso aí. A gente vai ter assim, uma chuvinha, parece, no final da tarde, segundo aqui a previsão que vem no rádio, cada hora, assim, mais ou menos. Mas tá sob controle, a gente vai chegar com um pouquinho de vento ali em Bari, então
Vamos cruzar os dedos para que dê tudo certo lá na ancoragem. Take your time, fall in line someday. It's hard to win, hard to pin one day. I look out for you. 6 horas em ponto, a gente está saindo aqui de Bari e agora rumo à Grécia, nosso destino. Então vão ser 174 milhas náuticas e a gente planeja chegar em um dia e 5 horas ou um dia em 8 horas mais ou menos. Então começa agora, são 6 da manhã em ponto, saindo aqui de Bari rumo à Grécia. Hoje vai ser o último bom dia, Italiazinha, que vocês vão ouvir para os próximos meses, porque a partir de amanhã já vai ser outra coisa, vai ser Grécia. Então hoje nós vamos velejar, né, que o vento não tá tão forte, estamos motorando um pouquinho, mas aqui pro meio do mar Adriático vai ter um ventinho. Então nós vamos velejar até a Grécia e o Duda tá fazendo faxina no banheiro, aproveitando que tá bem calmo agora, para dar uma limpadinha nas coisas ali, né? Sabe como é que é? Então hoje vai ser o dia todo velejando, motorando. Aí vamos fazer uma noite e aí amanhã ainda tem mais umas 10 horas até chegar na Grécia. Estamos saindo aqui do mar Adriático e estamos indo diretamente para o mar Jônico na Grécia. Nossa primeira vez no mar Jônico. Vamos ver como que é o mar Jônico, se ele é mais tranquilo, é piscininha ou ele é rebelde. Rota traçada, previsão do tempo de hoje. Vento e popa, quem aí já ouviu falar de vento e popa? É bom pra caramba vento e popa, não pode estar muito de popa, senão o barco fica todo desregulado. Mas a ideia é chegar em Corfu amanhã de manhã, então vai ser mais ou menos um dia e 5 horas pra gente chegar em Corfu. A gente acredita que a ondulação vai vir de trás também, então vai estar tranquilo. Então vamos ver se essa previsão do tempo dessa vez vai acertar ou não. A gente está com as velas ainda mais ou menos planejando. Não sei se vai aumentar esse vento ou não, parece que vai, e a gente vai conseguir velejar um pouquinho mais. A quinta série que habita em mim vai tentar fazer isso aqui também. Ai, não dá pra vocês verem, né? Ó. Eu vou fazer um negocinho desse aqui pra perturbar ele, porque não tem ninguém pra perturbar nessa vida, né? Nesse marzão aqui, só tem eu e ele, então eu vou perturbar ele. Nas instruções do meu amigo aqui do vídeo, tem um gringo. Eu precisava de uma garrafinha pequena. Não tem. Então vou usar essa grandona aqui. Vamos tirar essa água potável e colocar na jarra. E daí, projeto, hein? Se eu tivesse feito o Senai, eu ia dar o crédito pro Senai. Vamos ver se foi agora. Foi, ó. Só um pouquinho, ó. Já vai, ó. Olha, deu certinho. E o esqueminha é esse, ó. Colocar ali dentro esse caninho, porque daí ele puxa a água. Agora vamos colar. É rápido de fazer, você viu? Não dá trabalho nenhum. Segundo o vídeo, você precisa passar a cola aqui, ó. Cola aqui, cola até a alma, eu acho. Ixi. Certo não, pessoal? O negócio não tá colando. Vocês sabem que das gambiarras eu entendo, né? Vamos colar. Esse negócio aqui é papel toalha. Meu irmão que me ensinou isso. Ele falou que você passar o super bom e papel toalha em qualquer superfície, daí coloca se precisa em cima, ele funciona super bem. Ó, já colou. Na mesma cola que eu tinha colocado aqui. Colou até meu dedo. Oh, maravilha. Vou colocar um pouquinho de cola aqui só pra garantir que vai ficar super mega colado. Colar. Nossa, tô com meus dedos todos colados. Ah, tá de brincadeira comigo. Esse negócio não tá colando. Cão caça com gato. Acho que é assim, né? O ditário, eu esqueci. Vou colar com a fita. Ai, meu Deus, tô ouvindo barulho. Deixa eu esconder, peraí. Oi? Oi? Tudo bem? O que você tá fazendo? Eu tô aqui olhando um vídeo no Instagram pra eu postar bem legal. Você tá de arte, né? Não, O que você tá fazendo? Não, eu tô aqui fazendo um negócio. Vai lá tomar um banho, bem gostoso. Vou lá. Então aquele banho demoradão, tá? Pode ficar à vontade. É, daí acaba a água, ele faz o quê? Tchau, bom banho. Tchau. Tchau.
Quem mais aí gosta de perturbar o marido, o irmão? A mãe, né? Tem um monte de gente que gosta de perturbar a mãe. Ah, ele vai achar engraçado. Eu acho que ele não vai ficar chateado comigo. Funcionou! Oh. Ai, que ridículo isso, né? Mas olha lá, ó. Deu certo o meu projetinho, gente, ó. Que isso? Deu certo. Oh, Você tá entediada? Eu? É que era produto de limpeza, isso? Não, é uma obra de arte isso aqui, ó. Vou patentear. Deixa eu ver. Ó. Meu Deus! Cuidado, vai Vazando vazar água, você tem que tudo, segurar vazando reta a arma. Aí. Cuidado com a arma. Muito legal, eu acho que você deveria vender isso aí. Faça seus pedidos agora mesmo. Ligue já. Eduardo, Oi. como você acha que vai ser a Grécia? Esse é um microfone imaginário. Ah, tá. Tem que falar nele pra captar o áudio? Ok, deixa eu falar bem perto aqui do microfone pra todo mundo entender. Minhas expectativas de Grécia. Eu acho que vai ser um lugar muito azulzinho. As ancoragens assim tranquilas, sem estresse nenhum, pouca gente. Vamos navegar de uma ilha, um lugar para o outro, assim, super próximo. O vento vai estar mais ou menos, eu não acho que vai estar mega forte. E eu acho que vão ser 4, 5 meses que vão mostrar muitas coisas diferentes pra gente. Porque tá na Grécia, não é só tá na Grécia, é um sonho que a gente tem de ir pra Grécia velejando. Então, assim, eu tô muito animado, acho que vai ser legal pra caramba. Vamos ver como é que vai ser. Eu acho que vai acontecer na Grécia. Eu acho que vai ter bastante perrengue. Eu já estou preparada psicologicamente para isso, porque lá tem aquele evento Meltemi, que ele é bem forte durante uma época do ano, né? Bem no meio do verãozão. E às vezes são 5, 7, até 10 dias de vento muito forte, que você tem que ficar parado na ancoragem só esperando ele ir embora. Mas em compensação, a água da Grécia é linda, é azulzinha, tem umas praias lindas. Eu acho que os gregos, eles são muito calorosos. E a comida, né? Vamos comer muitos pitagiros, eu sei que tem gelato bom lá, né? Tá do ladinho da Itália. Tem os melhores azeites do mundo, falam que tá ali, a gente vai provar pra ver se é verdade. Tem vinhos bons também na Grécia, só penso em comida ela, né? Perrengues, voltando aos perrengues, né? Porque eu sei que vocês gostam dos perrengues aqui no canal. Eu acho que tem muitos barcos de charters, eu acho mais que na Croácia. E já ouvi a galera falando que é aquela bagunça nas ancoragens quando tem o vento do Meltemi. Então o Domingão da Joy vai estar mais vivo do que nunca aqui na Grécia. Mas eu acho que nós vamos se divertir bastante, vamos aproveitar muito o verão. O verão na Grécia é bem mais quente porque ele está mais próximo da África ali. Então, ali na Croácia, ano passado, nós estávamos no verão com mais ou menos 28, 30, 32 graus. A galera aqui na Grécia estava falando que estava quase 40 graus, então vai ser calor pra caramba. É isso aí, passe bastante protetor solar, Eduardo, porque vai precisar. E olha o que eu comprei pra você, um olho grego pra te proteger e proteger a gente durante essa temporada. Olha que legal. Olha, tem o olhozinho, daí tem umas pedrinhas, é um símbolo de proteção. Tem várias coisinhas aqui, eu preciso descobrir o que que é. Bom, então vamos colocar, né? Que lindo! Ficou legal? Ficou muito legal. Estou protegida. Saúde! Era pra ser um videozinho bonitinho, estraguei. Aqui no meio do mar Adriático velejando e umas boias ali, ó, gigantescas do nada. E ali na frente, ó, tem um monte de coisas boiando. A gente não consegue identificar o que é. É muito doido. Sabia que quando eu atravessei o Atlântico, eu vi uma geladeira boiando? No meio do Atlântico, uma geladeira. Inacreditável, né? Tem muita coisa na água aí, ó. Tem mesmo. Branca, ficar de olho. ó. Tem um plástico bem grande aqui, ó. Parece uma vela, né? Talvez uma vela, sabia? Tem muitos, olha, tá cheia na água. É. Esses últimos dias ventou muito aqui nessa região da Itália. Com certeza é sujeira que vem lá da terra no meio do mar. Que vem muito lixo. Nossa, tem muito lixo aqui. Então, se nós estamos com o motor ligado, isso aqui é um perigo, porque pode enroscar no hélio, só tem mais sujeira ali.
à noite, durante o dia ainda a gente vai olhando, sabe? Não sei se vocês sabem, mas tem muitos containers que caem dos navios e às vezes eles demoram para afundar e ficam boiando. Tem casos de pessoas que já bateram o barco no container e detonou, nossa, é muito lixo, e detonou o casco do barco. Então, uma das maiores preocupações de nós velejadores é bater alguma coisa no casco do barco, porque se detonar não tem o que fazer, você acaba perdendo o barco. E container é muito perigoso, porque às vezes eles ficam abaixo da água, você não consegue enxergar. Então nós sempre ficamos toda hora de olho pra frente pra ver se tá tudo certo, se não tem nada. Aqui tinha as boias. We can drop anchor to anchorage Bravo. Parece que tem um barco aí chegando em Brindes ali na frente que tá quase sem combustível. Ele tá entrando ali no porto e ele chamou ali o Port Control para avisar, para mandarem alguém para tentar ajudar ele a entrar, porque se acabar a gasolina ali, ferrou, né? Fofoqueiro dos mares. Ele muda o número do canal ali só pra ouvir a fofoca dos outros. Não é, quando você tá no mar, sabe, se a pessoa tá do meu lado, por exemplo, posso oferecer gasolina e ajudei a pessoa, não é verdade? Eu estava vendo no Instagram uma trend de uma dancinha bem legal. Eu não sei dançar e nem o Duda, mas aí eu vi os passos lá e eu entendi mais ou menos como é que funciona. Aí eu vou chamar ele agora pra gente tentar fazer a dancinha pra postar lá no Instagram a dancinha. Duda! Oi. Você tá preparado? Pede vals. Vamos lá. Como que é? Me ensina aí. Daí você tem que mexer os joelhos assim, ó, e a perna que ele parece que você dança muito, sabe? Ó. Acelera, tiozeira. Ai, tu dá uma risada, cara do Duda. Tá aqui há meia hora treinando, coitado. Mostra aí, Du, o que você aprendeu a fazer. Já fiz pistolinha de água pra molhar o Duda. Já ensinei ele a dançar. Já almoçamos, café da manhã. O que mais falta fazer pro tempo passar? Duda tá lá editando o vídeo e só dá uma treinadinha. Sabe que essa nossa ida pro Brasil... Ui, tá balançando, acho que vai ser difícil treinar hoje. Essa nossa ida pro Brasil nós aproveitamos para fazer muitos exames e eu descobri que os meus exames estão péssimos. Mesmo eu sendo magrela assim, meus exames eram muito ruins. Eu tenho colesterol alto e é genético meu. Então meu colesterol estava em 320. Aí depois que eu voltei dessa viagem da Itália, né? Porque durante a viagem da Itália não dava pra fazer uma dieta e se controlar com pizza, gelados e vinhos, né? Mas aqui na Joy é mais controlado o negócio. Então, tô começando a voltar a comer certinho. Tô tentando todos os dias religiosamente praticar atividades físicas. Ó, até comprei uns pezinhos a mais pra eu treinar. E é isso, né? Questão de saúde pessoal. Vamos treinar, vamos se alimentar bem, porque acho que a nossa saúde é tudo na vida, né? Se não estiver bem, você não consegue fazer nada. She's on the job, but she's staying home. Wilshire Boulevard, old dreams dying hard. He wants you to return. Pessoal, é isso. Eu vou deixar vocês aí, porque é muito chato vocês verem meu treino inteiro, tá? O dia hoje tava perfeito pra pescaria. O mar tava bem calmo, não tinha ondulação. Mas a gente tava com preguiça de pescar, vocês acreditam? Pela primeira vez, acho que eu e o Duda estávamos com preguiça de jogar a vara e pescar, porque a gente sabe que aqui tem muito peixe. Não sei se vocês lembram quando nós fomos pra Montenegro. Nossa, nós pescamos o dia todo, acho que foi 4 ou 5 peixes que nós pegamos. Fiquei dando um saco ter que tirar o peixe da água, ter que limpar o peixe. Nós estávamos com preguiça hoje.
Deixa pra lá. Amanhã é um outro dia, né? Daqui a pouco nós vamos começar a fazer os turnos pra descansar. Então hoje vai ser 3 horas do Duda, 3 horas minha, pra não falar errado, né? Que da outras vezes eu sempre falo que eu vou dormir direto e o Duda, coitado, vai ficar fazendo turno. Mas então, dessa vez nós vamos... Ó, Gru, a vela tá indo embora. Já era, acabou o vento. A Jennifer não quer mais. E recolher a Jennifer. Olha isso, eu não sei o que eles fizeram na Joy, mas 3.9 de vento e a gente tá andando 3.9 também, ó. Ó, 3.5 e a gente tá 3.9. O que você passou na Joy quando você mandou arrumar ali? Eu coloquei uns motorzinhos, sabe, elétricos no casco, que ninguém vê. Tipo esses ventiladorzinhos que a gente tem ali. E fica fazendo assim, daí o barco anda. Sabe aquele ditado que falam, as longas tranças de um careca, poeira em alto mar. Longas tranças de um careca, eu não sei se é verdade, mas poeira em alto mar eu posso comprovar. Olha isso aqui, hoje de manhã quando nós saímos lá de Bari, eu dei uma geralzinha aqui fora e deixei tudo limpinho, né? Nosso fogão. Olha a poeira que tá o fogão. E nós estamos aqui no mar. Onde vem esse pó? Então, poeira em alto mar existe mesmo. Trying to wake up from a dream. It's harder than it seems. Birds are flying all around. Sabe, né, que eu não sei nadar e eu tenho pânico de entrar na água. E engraçado ficar assim perto da água olhando. Não sinto nada, eu até gosto. Super perto da água aqui. Mas meu problema é entrar nela, é muito doido isso, né? Falei na Croácia que eu ia aprender a nadar, né? Não consegui superar lá. E no Brasil eram ir fazer umas aulas de natação, né? Pra ver se me ajudava, mas no final acabou que não deu tempo. O Duda fez uma cirurgia lá, eu tive que ficar cuidando dele e ficou pra lá. E também, quando você tem um problema igual esse que eu tenho com água, você meio que fica adiando as coisas, né? Você meio que foge das coisas. Mas quem sabe aqui na Grécia, né? A Grécia tá aí, aquela água azulzinha, bonita. Quem sabe lá eu perco o medo de entrar na água e eu aprendo a nadar. Olha, eu vi um peixe. Eu acho que era um atum. Passou aqui embaixo da Joy. Vocês conseguiram ver aí? Se vocês viram, diga sim. Vocês viram? Não é pra pescar. É o atum querendo virar sashimi. Vamos colocar vara? Bored in every way. I don't know where I wanna go, but I swear to let you know. São 6h45 da tarde. Em mais ou menos 2 horas fica de noite. O que a gente faz durante as nossas travessias? Em vez de a gente dormir no quarto, a gente baixa essa mesa aqui e transforma esse lugar aqui numa camona gigante. Porque daí fica super fácil de poder navegar, que os instrumentos ficam ali do outro lado. Ou se eu precisar subir para as velas. E daí enquanto um dorme, O outro fica acordado. E também não tem tanto barulho aqui, ó. Acho que lá no quarto eles dão umas porradinhas das ondas, né? Então é mais barulhento. Aqui em cima você dorme que nem um anjo. E outra, aqui é um olho no peixe, outro no gato, né? Vamos baixar. Vamos lá. E ela tem 2 pés. Aí eu estiro os pés, coloco embaixo da mesa. E aí nós fizemos uma gambiarra aqui com os potes. Que dá certinho o negócio. Daí agora nós colocamos os colchonetes que nós usamos lá na frente. E tá tudo certo. Duda ficou lá na sala dormindo, nossa cama especial. Eu vim aqui no cockpit, que é mais alto. Eu gosto de ficar aqui quando ele tá dormindo, porque eu fico me mexendo, fazendo barulho e acaba atrapalhando. E aqui de cima também eu consigo enxergar tudo. Fifi dos mares. Tô aqui tentando ver algum golfinho. Mas você acredita que nós não vimos nenhum golfinho aqui no Adriático ainda?
São 11h10. Aqui vai ser o meu primeiro turno. Tem uma dormidinha de 2 horas. A Paty foi dormir agora. Ficou aqui até agora, às 11 horas da noite. Ela deve dormir mais ou menos umas 2, 3 horas. Voltar aqui a 1 da manhã. Eu durmo mais umas 2 horas pra gente chegar cedinho lá em Corfu. Tem vários navios aqui na frente que a gente está passando, então tem que ter bastante cuidado, olhando no chart plotter e olhando também no radar que está ligado. Tá praticamente zero de vento, então a gente está no motor, com um motor ligado, dando a quase 6 nós e com um vento bem fraco de 4 ou 5 nós. Então é isso. Vou ficar aqui olhando, tem várias coisas acontecendo também ali no céu, muitas estrelas. Bem legal de ficar olhando, e não dá para mostrar muito aqui na água, mas tem uns micro-organismos que, conforme você mexe a água, esses micro-organismos eles ficam azuis e verdes. É muito legal de ver à noite. Vou tentar filmar, vamos ver se aparece alguma coisa. E aqui o que dá para ver à noite é só a Joy aqui com as luzes, né? Tem a luz de navegação ligada. Fora isso, tá bem escura a noite, não tem uma lua, nada. Então não dá pra ver muita coisa, a não ser esse navio que tá aqui do lado. This is where I should belong, inside a simple song, running careless down the line, beyond the brink of time. I will love you till I die, on shaky grounds. You could never understand. The way I am is not what it seems, tangled up in dreams. Depois de exatamente 30 horas, nós chegamos na Grécia. E uma travessia sempre te deixa bem cansado, porque você não tem aquela noite de sono que você está acostumado a ter na sua casa, né? Então você fica assim, você acorda, melhor nem acorda, porque em 2 horas você dorme, você fica colinchado, você fica cansado no dia seguinte, mas alegria total, porque nós estamos na Grécia. E a Grécia já parece ser bem diferente da Itália, lógico. A gente vê que as montanhas são super verdinhas, na Itália você vê mais rochas e assim por diante, mas a travessia foi muito bem, não teve muito vento, então a gente teve que motorar, acho que 100% do tempo a partir do momento que a gente descolou ali da costa da Itália. Nós estamos chegando aqui, mais meia hora a gente chega na ancoragem. E na Grécia, embora faça parte da comunidade europeia, você tem que fazer um trâmite de entrada na Grécia. Então tá vindo um despachante para pegar nossos documentos, nos dá um livrinho que você tem que ficar carimbando. Todo porto que você vai aqui na Grécia, então vai ser uma gincana. Vamos ver como é que vai ser isso daí. Então a gente tá esperando aí o Nicolaus, que vai vir falar com a gente daqui a pouquinho na ancoragem. Dá uma olhadinha aqui, ó, dá pra ver. Tem uma montanha ali, parece. Do lado, a ancoragem é ali atrás. Parece que é a brigada. Os ferries entram e saem. Tô vendo uma ondulaçãozinha, então vai balançar. Vamos ver. Calimeira! Cadê o Poseidon? Cadê Atenas? Lembro lá na Croácia, ano passado, quando nós chegamos, tinha cheiro de figo no ar. Era uma delícia, porque é primavera, né? Então as flores estão florescendo. Que na Grécia tem um cheiro que é só dela.